Olá, eu tô aqui no Momento Podcast do Empreende Brasil com o Yuri. Yuri, conta pra gente um pouquinho o que que você faz, se apresenta pra galera aí. Saí dos bastidores do Pablo Marçal, né? Todo mundo pergunta, nossa, Yuri, por que você saiu desde 2021 ali, atuando ali nos maiores lançamentos do país? O próprio Marcos Paulo, né, o Marquinho, sócio do Pablo, me convidou para ser diretor comercial em 2023. E aí, com muita expertise de campo, né, eu cheguei no Pablo, já tava, a inteligência artificial tinha acabado de chegar, então eu já falei, Pablo, cara, isso aqui é impressionante. Eu até fiz uma proposta para ele de sociedade na época. Porém, como tava, o Pablo já estava mais numa vibe de ir para a política, aí a gente acabou. Foi nesse momento que eu decidi sair, mas o próprio Pablo, uma coisa que eu admiro muito nele, ele mesmo me direcionou a criar o meu próprio negócio, que atualmente hoje sou CEO da P4P Tech, que significa de pessoas para pessoas. E hoje nós trabalhamos com inteligência artificial, inovação, marketing, vendas e lançamentos. Ai, que legal, que interessante. O teu trabalho é ajudar as pessoas nessa área 100%. Hoje nós temos tanto o braço de desenvolvimento, então, por exemplo, de produtos? você quer criar um sistema. Digamos que você tem uma ideia, a gente consegue criar um aplicativo, tanto mobile quanto para desktop, e nós também fazemos o braço de lançamento, né, que foi da onde a gente veio. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um grande case, o próprio Pablo, né, que de 200 pessoas hoje, por exemplo, colaborador, com a inteligência artificial, a gente consegue, as mesmas pessoas utilizando a inteligência artificial, o negócio consegue ser muito mais eficiente. Então a gente conseguiu reduzir drasticamente os custos operacionais e ainda manter a eficiência, consequentemente melhorou muito a margem de lucro. Então, inteligência artificial não é sobre ferramenta, mas é sobre você otimizar processos e colocar ela em todos os setores do seu negócio, que isso vai ser muito útil. Sabe que eu fui, só tentando bater na mesa por causa do barulho. Perfeito. Sabe que eu fui uma vez aqui em Floripa num evento do Alan Nicholas? Sim, Sabe quem que conheço, ele é? conheço. É um grande Eu amigo. amo ele. E eu aprendi muito nesse evento que eu Sim. fui com ele, né? Pensando nessa questão da IA, de como que a gente tem que cuidar para a gente não se distanciar da parte humana, né? Eu lembro que no evento dele eu de- desenvolvi, bem entre aspas, uma secretária virtual que ele Sim, perfeito. disponibilizava para botar no WhatsApp, mas eu nunca consegui botar para ela para funcionar, sabia? Eu acho bem difícil. Você consegue, pensando no teu trabalho, né, fazer esse trabalho de IA e ainda assim manter a humanização das coisas para que não fique uma coisa tão robótica? Essa é uma das maiores chaves que a gente vai entregar aqui no Empreende Brasil, que vai ser justamente o seguinte. É spoiler, spoiler. Inteligência artificial tende a ser robótico quando você não coloca a sua personalidade. Se quiserem anotar, já anota aí. Personalidade, padrões linguísticos e base de conhecimento. Inteligência artificial, esse nome tá errado. Porque a inteligência artificial não é inteligente. Porque a inteligência vem da biologia. Quem criou a IA é um ser humano. Então nós é que colocando o combustível certo, as informações certas, com a IA a gente consegue sim e muito hoje criar bons agentes, bons processos que são imperceptíveis da realidade. Amanhã eu vou mostrar aqui como que a gente foi a primeira empresa a criar mais de 50 clones de inteligência artificial. Eu tô falando o que é isso, Yuri? Só para todo mundo aterrar aqui. Imagina que você hoje não grava mais conteúdo porque talvez te falta tempo, você é tímido, lhe falta roteiro, lhe falta tanta coisa que você fica contando essa historinha. Mas imagine se você pudesse fazer um único vídeo e a partir de agora, imperceptivelmente, se vocês entrarem lá no meu Instagram agora, vocês vão ver a yurigambode.ia, vocês vão ver. Eu passei um mês inteiro sem produzir conteúdo, eu gravando. O meu perfil cresceu tanto quanto se eu tivesse estando gravando 100% com clones de inteligência artificial. Mentira. E isso não é só para conteúdo, isso é para vendas. Então, Yuri, eu achei muito robótico. Tá faltando conhecimento. Tá faltando padrões linguísticos. Por exemplo, eu sempre instruo que eu venho dar uma base comercial, sou formado em gestão comercial. Quem hoje tenta ficar vendendo pelo WhatsApp, gente, texto é frio. A pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser. Inclusive, eu conheço muitas IAs. Quem aqui já ouviu? Por muitas das vezes você já deve ter passado por um atendimento que foi feito por humano, mas hoje você já está achando que já é IA. Porque o atendimento humano, às vezes, ele é pior do que o da IA. Porque se a IA ela for bem treinada, tiver padrões linguísticos e saber usar essas gírias, essa informalidade que a gente tem, ela IA vai ser imperceptível.
E o que que você acha de um evento como esse, como Empreende Brasil, para fazer conexões, para, né, organizar as ideias, um ambiente onde a gente pode ver perspectivas para o futuro, né? Como que você vê um ambiente assim na sua aplicabilidade aí? Eu vejo que o ambiente ele te proporciona pessoas novas geram ideias novas geram ações novas e que surgem resultados novos. Então, se hoje eu sou o que sou, com a idade que eu tenho, para quem ficou curioso aí, né? Chuta quantos anos eu tenho? Ah, Eu tenho 26 anos. super E jovem. literalmente hoje no meu portfólio já tem esse case de ser ex-diretor comercial do Pablo, já ser um CEO de uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos, que é mais de 1 milhão, com uma equipe de menos de 10 pessoas. Tudo isso graças à tecnologia. Então eu falo assim, só que isso também foi graças ao ambiente. E é pouco tempo, né, que você trabalha. O tempo, 2 anos. Nossa. Então, praticamente, o que a gente diz? É que nada é do nada. 2 anos, mas tem todo o tempo de fundação. Que é aí que eu falo o Sim, seguinte, que foi exatamente a pergunta. É o ambiente. ambiente. Hoje eu sou o que sou porque eu nasci num berço comercial, meus pais tinham uma distribuidora de bebidas, então eu nasci atrás de praticamente em cima de um freezer, vendo meus pais vendendo desde pequenininho. Então isso fez toda a diferença e quando eu perdi o meu pai, que inclusive em 2016, quando eu perdi meu pai, a minha virada de chave foi eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não quero tocar a empresa. A gente ainda tocou ainda por 2 anos ainda, mas eu vi que aquilo ali não era necessariamente para mim. Eu cheguei nela e falei, mãe, eu não quero tocar mais, a gente vai ter que vender. E quando eu peguei a venda, a primeira coisa que eu fiz, mudar de ambiente. Eu sou nascido no sul de Minas Gerais, em Varginha, e eu me mudei para São Paulo. Por quê? Ambiência. Porque eu sabia que não adianta, não é sobre o dinheiro, não é sobre o seu conhecimento. Hoje em dia, o ambiente ele conta muito. Porque o ambiente ou ele te empurra para cima ou ele te puxa para baixo. A decisão é sua. E como que você fez para se conectar com essas pessoas, né? Que ambiente, quem que te direcionou? Que acesso que você fez? Ou que curso você comprou para você se conectar com essas pessoas tão legais como você falou no começo do podcast? Isso aqui normalmente choca todo mundo e é talvez um dos meus melhores conteúdos. Que como eu fiz para conectar com essas pessoas foi um princípio que muitas pessoas hoje negligenciam, que é ser servo. Ser o quê? Servir as Servir. pessoas. Desde pequeno eu aprendi com meu pai. O meu pai, como lá na distribuidora de bebidas, ele atendia desde o cara que chegava de gravata, como ele atendia um cara que chegava de chinelo da mesma forma. Eu aprendi Ai, isso fico de toda berço. arrepiada. E aí quando eu fui para São Paulo, eu já tinha na época 2019 eu fui para São Paulo, 2020 veio a pandemia. Só se falava de quê? Digital, internet, os negócios tudo fechados. Eu já venho dessa linhagem também, pela minha geração já ser mais conectado, já fiz curso de HTML, desde aqueles cursos de informática, eu fiz todos eles. E aí, consequentemente, eu falei, cara, quem são os melhores? Eu não sei por quê, mas uma voz em mim falava, quem é o melhor nessa área? Quem que era? Pablo Marçal. Tinha feito os maiores lançamentos até então, falei, cara, eu preciso me conectar com essa pessoa. Fui para Barueri, comecei a servindo, não foi nem o Pablo, eu fui no evento de eventos, que não tinha nada a ver, mas é aqui que tá o grande princípio. Sirva a todo mundo. Nesse evento de eventos, eu comecei a servir um, comecei a servir outro, outro. Todo mundo ali só queria servir o Pablo. Eu quis servir todo mundo. Quando eu servi o ecossistema, as oportunidades chegaram. E na primeira oportunidade que chegou, eu honrei. O Pablo abriu uma mentoria já na época, né? O Pablo estava começando a correr pela C300, ele abriu uma mentoria high ticket e aí tinha 7 vendedores. Os 7 vendedores vendeu 24 mentorias high tickets. Só eu vendi 14. Então foi quando a oportunidade chegou e você sabe aproveitar. E eu não vendi porque eu sou bom de técnica, não. Eu vendi porque eu sou um cara que eu sei servir e ser um cara de coração. E aqui que tá o segredo para sua pergunta. Que lindo. Eu fui num evento do Thiago Brunet Sim. em São Paulo e ele falou isso de um jeito tão lindo, assim. As pessoas que participam do evento dele não cobram nada para servir ele. E o evento, todo mundo de bom humor, todo mundo com uma entrega linda, assim, né? Muito legal o que você falou, muito bom. O Henrique Fellini, que estava aqui também no Empreende Brasil, também falou sobre o servir. Ano passado ele estava aqui servindo e esse ano ele está aqui brilhando, né? Sobre isso. Pensando no impacto das mídias sociais, Sim.
Como que você vê um espaço assim como um podcast para compartilhar do seu conteúdo? Vamos dizer que você seja a melhor pessoa do seu segmento. Você pode ser o melhor, mas se a sua comunicação estiver distante, você não vai conseguir ser o melhor. O digital, o podcast, é esse microfone que amplifica quem você é. Então você pode ser o melhor no seu segmento. Se você não estiver no digital, se você não souber utilizar esse canal, esse ponto de mídia que é o podcast, que é o digital, você provavelmente já está fora do mercado. Porque hoje em dia, você pode ser o melhor no off. Eu falo isso hoje e sentando na mesa com os maiores conselheiros de indústrias, que tem os maiores, só uma empresa, eu não vou citar o nome aqui, mas uma dessas empresas tem mais de 60 mil funcionários. Ela detém hoje praticamente 40% hoje do mercado dela. E essa empresa até então, o Instagram dela era hiper pequeno. Só que aí você fala, hoje o dono dessa mesa está sentando com a gente para criar os seus produtos e colocar o seu posicionamento fincado na internet. Então não negligencia, se você não for um ponto com, você com certeza será um ponto fora. Legal, e me fala qual que é a maior dificuldade das pessoas, o que você acha que empaca elas, no sentido de empacotar o produto? Porque quando eu vejo essa questão da venda, a comunicação, como você está falando, ela importa muito, né? Então, como que a gente diferencia um bom pacote de um pacote que não comunica nada? Excelente. Primeiro ponto, todo mundo precisa anotar, o que vende não é o produto. O que vende é a oferta. Eu vejo muita gente travada no produto, querendo encontrar o produto perfeito, mas eu vou soltar o código aqui, posso? Claro! Você é o seu produto. Yuri, o que eu vou vender? Olha para sua vida, o que foi que você fez? Consequentemente, você é o seu principal produto. Então, praticamente, por exemplo, assim, a gente tem tanto produtos físicos, produtos, serviços ou infoprodutos que são produtos digitais. Independente de qualquer coisa, venda algo que você usa e que gerou resultado na sua vida. Produtos físicos. Eu venho desse mercado. O que eu mais vi hoje se fala de uma cultura de founder-led growth, que é o dono chamando a aquisição, vendendo, atraindo mais do que a própria marca. Então a gente vê hoje como a CIMED, tem várias empresas no Brasil que estão colocando o rosto. A Nubank. Então tudo isso é porque o dono precisa vestir a camisa para consequentemente poder vender mais. Então eu diria até tirar um pouco o olho do produto e olhar mais para a oferta. Aí agora eu posso falar aqui, isso até compõe a nossa metodologia. Hoje para você vender todos os dias e todos os meses, existem duas coisas, vamos lá. Existem na verdade duas metodologias. Para você vender todos os dias na internet, você precisa produzir conteúdos de descoberta, que são conteúdos não para vender, para as pessoas descobrirem quem é você, conteúdos de relacionamento, que é um conteúdo para as pessoas verem que você é autoridade, conteúdo de conversão, que aí sim você vai fazer uma CTA chamando para algo, e quarto, conteúdo de remarketing. Isso é para vender todo dia, nunca parar de fazer esse ciclo. Agora, para produzir bons lançamentos digital, a nossa base da nossa metodologia é o seguinte: tudo começa no planejamento estratégico. Antes de você fazer marketing, ou antes de você vender, começa pesquisando o mercado, começa pesquisando quem é o seu cliente. O que eu já vi de pessoas criando um produto foda e chegando na hora de vender, não vender nada. Porque quem compra é o cliente. Então tira um pouco o olhar do produto e coloca o olhar no seu cliente. Quando você olhar para isso, vai surgir tanta ideia de produto que você nem imaginava. Começa no planejamento estratégico, depois você vai fazer a captação de audiência, você vai começar a aquecer essa audiência, porque as pessoas acham que é só captar e vender. Não. Você tem que elevar o nível de consciência dessas pessoas, aí você faz a venda e aí você faz o pós-venda. É isso. Essa é a nossa metodologia. E o que você acha, assim, que as pessoas têm mais dificuldade quando tu vê nessa coisa? É um distanciamento entre quem ela é e como ela se posiciona, que acaba gerando, às vezes, esse não desejo das coisas? Eu acredito fielmente que se você não ama e se você não acredita naquilo que você vende, ou se você não testou, você não vai conseguir vender. Então, realmente, essa insegurança, essa falta de autoimagem, isso prejudica e muito. É aí onde entra a sua área, que a psicologia é fundamental para isso.
Agora, de fato, o ambiente também é uma coisa que prejudica muito. Por quê? Eu, em 2019, eu já tinha ideias de fazer que eu não fiz. E anos depois, eu vi um cara num palco falando exatamente o que eu já tinha tido a ideia alguns anos anteriores. Então, quer dizer, por quê? Porque naquela hora, nossa, gente, eu cheguei para compartilhar muito alegre. Gente, eu tive uma ideia. Nós vamos faturar milhões fazendo isso, isso e isso. Aí a pessoa, Yuri, para com isso. Sai disso. Isso é loucura. E aí, infelizmente, a ambiência prejudicou muito. Como a gente precisa começar, né? Tem uma ideia, começa e vai lapidando no meio do caminho, né? Feito é melhor do que perfeito. Você tem que anotar isso. Ah, Yuri, isso aí eu já ouvi. É frasinha. Não, 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 não. Presta atenção. Põe na prática. Só é óbvio porque já foi muitas vezes testado. Por isso que se tornou óbvio. Hoje eu sei de coisas que 99,9% do mercado não conhece. Que a nossa área hoje de tecnologia, de inteligência artificial é muito nova. Então hoje a gente está vivendo e está trazendo contextos que eu vejo muitos empresários que têm milhares de funcionários. Quando eu falo isso, ele fala, caraca, nunca imaginei isso. Então assim, o óbvio precisa ser dito. E me conta aqui pra gente ir encaminhando para o final, como que você faz diante de todas essas coisas que você pratica aí no dia a dia? Como que você cuida da sua saúde mental? A minha saúde mental, com certeza, hoje eu invisto em terapia, né? Estudos apontam que as pessoas têm usado muito ChatGPT para isso. Eu que sou o cara da tecnologia, eu digo, não faça isso. Não faça isso porque a tecnologia ela já foi programada para te agradar. Então, cuidado. Eu, Yuri, hoje procuro bons profissionais que já tenham resultados na área para cuidar lá dessa minha parte, porque isso, a gente inclusive estava até lá em cima lá com um dos grandes mentores aqui lá do Empreende Brasil sobre isso, e uma das coisas que ele falou é o seguinte: se tudo pode acontecer, você só não pode perder a sua mente. Pode estar no meio do caos. Não importa qual o tamanho do seu CNPJ. Se você quebrar a sua mente, acabou tudo. As pessoas, inclusive, elas só tiram a sua própria vida não porque a sociedade abandonou elas. É porque o excesso de pensamentos foi tão alto que elas cansaram de si mesmas. E elas acabam, por um sopro, tirando a própria vida. Então isso é um assunto sério. Isso é um assunto que a inteligência artificial não vai fazer. Então não negligencie a sua saúde mental, porque... nossa, às vezes as pessoas até aprendem, né, um pouquinho do que a gente faz nas nossas imersões, nas nossas palestras. Nossa, agora eu vou ficar sem dormir, que eu vou solucionar o mundo. Porque ela dá essa sensação que, e realmente, você consegue resolver muito problema. Só que aí acaba essa pessoa... A nossa capacidade de execução aumentou muito com a inteligência artificial. Mas a nossa mente ainda é a mesma. Então, se você não administrar ela, você vai se ferrar. Deixa o seu contato aí para nossa audiência, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, do teu universo, compartilha aqui com a gente um pouquinho. Eu sou um cara que eu aprendi a ser abundante e ser um cara de valor. Todo mundo que seguir yurigambogi.ia, Yuri com Y, Yuri Gambogi, Gambogi.ia. Se você comentar lá no meu direct, pode comentar assim, pesquisa. Só comenta pesquisa que eu vou enviar para você de presente uma pesquisa de mercado, que é o primeiro passo para você colocar o seu produto de 10 mil para 100 mil por mês, de 100 mil a 1 milhão e de 1 milhão a 10 milhões e por assim diante, porque tudo começa no planejamento estratégico. E tá falando um cara aqui que é da inteligência artificial, marketing e vendas e fez os maiores lançamentos do país. Afirmo para vocês, não adianta vocês saírem na loucura, querendo vender, querendo captar, se você não tiver um bom planejamento estratégico. E use tecnologia a seu favor. yurigambogi.ia, nos acompanhe que vocês vão ver um dos maiores movimentos. Eu vou deixar uma frase final aqui. Está acontecendo uma revolução. Já aconteceu antes. O ano era 1730, quando era o campo, quando chegou as máquinas. Revolução Industrial, 1730. Século XIX, Thomas Edison. Chegou o quê? Eletricidade versus a vapor. E agora está acontecendo na sua frente a revolução artificial. Acredite, ou você joga esse jogo, ou você já está fora. E lembre-se que não importa qual seja o tamanho da tecnologia, acredite nas pessoas, tanto que a minha empresa é de pessoas para pessoas. Porque no final do dia, quem vai comprar alguma solução são as pessoas.
Tudo é sobre pessoas. Máquinas amanhã podem ser desligadas. Pessoas é a única coisa que o Criador criou. Nós somos inteligentes. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos os únicos seres aqui na Terra que realmente... A minha mensagem, se hoje fosse meu último dia aqui, eu falaria o seguinte: ame o próximo como a ti mesmo. Que essa foi o único mandamento que Jesus, quando ele voltou, ele restaurou todos eles. Ele falou, ó, de todos os mandamentos, tem um que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas esqueceram disso e por isso que as coisas não funcionam. Porque elas não estão com o coração no lugar certo. Muito obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente, tá? A gente se vê nos bastidores. Tamo junto. É nosso. Obrigada, tá?